Olá, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Teologia Simples. Hoje estaremos pegando um versículo bíblico e trazendo elucidação do mesmo para nós entendermos melhor do que ele se trata. E até mesmo para aqueles tipos de pessoas que têm dúvida em pegar um versículo bíblico e ter uma oportunidade na igreja, tem dificuldade para poder desenvolvê-lo. Então hoje nós vamos pegar um versículo para que você tenha mais familiaridade com o mesmo, para que você se sinta à vontade, confortável, quando receber aquela tão temerosa oportunidade na hora de falar da palavra do Senhor. Vamos comigo que nós vamos entender melhor no decorrer desse vídeo. O versículo que estaremos usando hoje vai ser o Salmo de número 105, 119, versículo 105, que diz: Tua palavra é lâmpada para meus pés e luz para o meu caminho. Qual o ensinamento que podemos tirar desse versículo? Qual é o ensinamento que nós podemos dissecar desse versículo? Primeira coisa, quando nós olhamos para esse versículo, que precisamos nos atentar é um tema. E qual é o tema? Vamos botar aqui, tema. Porque o versículo já nos remete a um tema, que seria o quê? Qual é o tema que nós daríamos para esse versículo? Construindo a vida sobre a palavra de Deus. Vamos escrever: construindo a vida sobre a palavra de Deus. Com o tema já bem esclarecido, nós precisamos fazer uma pergunta para essa palavra. E a pergunta é: para que serve a lâmpada? Quem poderia me ajudar? A lâmpada, ela tem muitas finalidades. Ela serve para iluminar. Ela serve para mostrar o caminho. Para que mais serve a lâmpada? A lâmpada serve para evitar tropeços. Ela também nos ajuda a enxergar. Ela nos ilumina, mostra o caminho, evita tropeços, nos ajuda a enxergar. Então nós podemos ver que a lâmpada tem muitas finalidades. E uma dessas finalidades é não permitir que paremos. Temos que ter isso em mente. Uma das maiores funções da lâmpada é não permitir que paremos. Por quê? Ela vai iluminar o caminho, ela vai mostrar o caminho, ela vai evitar que tropecemos perante esse caminho e vai nos ajudar a enxergar o caminho. Então já podemos ver que a palavra de Deus, ela nos guia, ela evita que paremos. Nós damos continuidade a todo tempo quando estamos fundamentados na palavra do Senhor. Quem já não tentou andar no escuro e foi infeliz? De repente, se você tiver na sua casa um ambiente que você conheça, você não vai tropeçar, porque você já conhece o caminho. Porém, se alguém botar algo em um lugar aonde você não tem costume de que esteja ali, você vai tropeçar.
Então você vê a importância da luz para o nosso caminho? Então nós já temos uma narrativa pronta para desenvolvermos uma mensagem em apenas um versículo. Andar no escuro pode causar alguns transtornos. Vamos aqui para o nosso bloco de notas e vamos estar botando aqui. Primeiramente, andar no escuro pode causar alguns transtornos. E quais seriam esses tipos de transtornos? O primeiro poderia causar quedas, não é mesmo? Andar no escuro sem iluminação pode causar ou acarretar que nós viemos tomar um tombo, como eu falei. Se alguma pessoa que reside na mesma casa que a gente bote algo no caminho que não estamos acostumados, pode causar queda. Outra coisa que pode causar medo. Muitas pessoas têm medo de andar no escuro. Tem medo do que pode aparecer o inesperado. O que mais pode fazer? Causar tropeço. Tropeço. A gente pode tropeçar. E o que mais? Pode nos conduzir a um caminho errado. Olha só. Olha quanta informação nós já temos para poder desenvolver a nossa mensagem. Nós podemos falar que a falta da lâmpada nos causa queda, nos causa medo, tropeço e caminho errado. E qual é a solução para que nós possamos andar em meio à escuridão e não ter medo? Apenas a luz de Jesus, que é a lâmpada para nossos pés e luz para o nosso caminho, não é mesmo? Agora eu vou te ensinar como você monta uma estrutura. Se caso for uma ministração, não for apenas uma saudação, você precisa de uma estrutura para desenvolver uma mensagem, mesmo que seja apenas um versículo. Vamos aqui para o nosso bloco de notas para eu poder começar a te explicar do que eu estou falando. Precisamos de um tópico para poder começar. Então aqui está. Tópico 1. A palavra de Deus ilumina as nossas decisões. Então nós precisamos ter em mente que a palavra de Deus, ela ilumina as nossas decisões. Que tipo de decisão um jovem precisa tomar hoje? Que tipo de decisão um jovem precisa tomar hoje? Vamos botar aqui alguns exemplos. Com quem andar. Isso é muito importante. Com quem andar. Parece ser uma decisão muito simples, porém não é. Quando nós olhamos, quem nos cerca, muitas das vezes, fala muito sobre o nosso caráter. Um segundo tópico, uma segunda decisão que um jovem precisa tomar é o que, vamos botar aqui, o que assistir. Isso é muito importante. O que assistir. O que mais? Olha aqui, ó. O que falar. Isso é muito importante. Hoje os jovens se importam muito menos com o que falam. Falam muita besteira. Falam muito errado. Nós somos de uma geração que somos um pouquinho mais velho, que nós importávamos de não ter um português mais polido, não saber falar em público, não é verdade? Agora, uma outra coisa que nós temos que ter em conta, como tratar, vamos botar aqui, ó, como tratar os pais. Muitos jovens estão perecendo por não saber lidar com isso. A Bíblia, ela nos diz que o que traz longevidade de vida é respeito para com os pais. E uma outra coisa também que é muito importante, como agir na escola.
Outra coisa, como usar o celular. Como usar o celular. Muitos jovens prevaricam com o uso dessa máquina. Parece que é uma coisa boba, porém não é tão bobo assim. Esse é um instrumento que, se saber utilizá-lo, vai utilizá-lo para o bem. Porém, se não tiver uma sabedoria para utilizá-lo, não será um bom aparelho, não será um bom instrumento para a vida de um jovem. Agora, vamos para o tópico de número 2. Vamos aqui para a tela do nosso computador. O tópico de número 2, nós vamos expressar o seguinte: a palavra de Deus nos ajuda a evitar tropeços espirituais. E quais seriam os exemplos de tropeços espirituais? Mentira! A palavra de Deus faz com que evitemos de sermos mentirosos. Qual outra palavra? Desobediência. Desobediência. A palavra de Deus evita que nós sejamos desobedientes. Muitos não respeitam por conta de não conhecer a palavra de Deus. Bom, o que ela evita mais? Principalmente na vida dos jovens. Mais amizades. Você vê como que os jovens têm escolhido mal as amizades dele. Evita o orgulho. Não é verdade? Evita o orgulho. E o que mais? Evita a inveja. E para poder finalizar, a preguiça espiritual. Olha só, o que a palavra de Deus nos ajuda a evitar? Nos ajuda a evitar a preguiça espiritual, a desobediência. Quando nós estamos atentos com a palavra de Deus, essas são os tipos de palavras que não se encaixam bem no nosso vocabulário. Eu não estou aqui dizendo que você não irá errar, não é isso. É que quando você se detém à palavra do Senhor, você tem mais sensibilidade para com essas palavras. Agora vamos para o tópico de número 3. Vamos aqui para a tela do nosso computador para nós podermos ter a noção que é tópico 3. A palavra de Deus nos mostra o caminho certo. Nós hoje vivemos em meio a muitos caminhos. E agora, qual será o caminho certo? A palavra de Deus ela é a bússola para o nosso caminho. Então vamos lá. O que a palavra de Deus nos mostra relacionado ao caminho? É o caminho da vontade própria. Vontade caminho da vontade caminho da vontade própria. E qual outro caminho? Pressão. De amigos. Às vezes, muito jovem cede à pressão de amizade. A outra coisa, caminho de quê? De aparência. Aparência. Muitos jovens vivem em caminhos de aparência. E outro caminho, que é o melhor, é o caminho
da palavra de Deus. Então, esses são os caminhos que precisamos evitar. Mas no final eu botei o caminho que devemos seguir. Qual é? O caminho da palavra de Deus. Você está vendo que com apenas um versículo você consegue desenvolver uma mensagem concisa, uma mensagem que traz firmeza na sua fala, traz firmeza no que você precisa passar relacionado à palavra de Deus. Espero que todos tenham entendido a mensagem aqui entregue aos irmãos é para que você consiga desenvolver. Agora você pega este versículo como exemplo e replica ele em outros textos, em outros versículos, para você poder trazer uma mensagem para os irmãos com mais responsabilidade. Espero que todos tenham entendido. E se você já gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de seguir aqui o canal, não deixe de curtir, compartilhar para que mais pessoas sejam alcançadas por esse conteúdo, que é gratuito e é feito de coração. A paz do Senhor Jesus e até um próximo vídeo.